Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos. Quero mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor. E eu quero trazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Se encontra em Gênesis capítulo 48 e o versículo número 13. Uma palavra muito conhecida de todos. Gênesis capítulo 48 e o versículo número 13, que diz: Em seguida colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Versículo 14 diz: Mas ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Somente até aqui. É interessante, meus irmãos, a história de José, uma história muito conhecida de todos. Gênesis capítulo 37, versículo número 3, diz que José se destacou na casa do seu pai, e pelo fato de ter se destacado, a Bíblia diz que o seu pai, Jacó, lhe deu uma túnica de várias cores, ou uma túnica do destaque. E a Bíblia diz que após ele receber essa túnica, acontece agora que ele começou a sofrer uma retaliação por parte dos seus irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos sentiram inveja de José. A Bíblia diz que nesse momento os irmãos de José pegaram ele e jogaram ele dentro de uma cisterna, dentro de um buraco. E aproveitaram a oportunidade que uma caravana passava por ali e venderam José. A Bíblia diz que José foi parar dentro do Egito, uma terra estranha, uma terra totalmente diferente, costumes diferentes, pessoas diferentes, modos de se vestir diferentes, modos de falar diferentes, modos de comer diferentes. A Bíblia diz que José, então, quando ele estava ali, ele foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar. E quando ele é vendido para esse homem, a Bíblia diz que ele então se tornou mordomo desse homem. José tinha apenas 17 anos. E a Bíblia diz que por 11 anos José serviu a esse homem. A Bíblia diz que Deus abençoava a casa deste homem por amor a José. A Bíblia diz que o próprio Potifar disse: Eu não sei o que eu tenho, José, a não ser o pão que eu coloco na minha boca, porque tudo está nas tuas mãos. Deus, o seu Deus, o vosso Deus, tem abençoado a minha vida através das suas mãos. E é interessante que quando Deus ele começa a abençoar alguém, ou começa a trazer um certo destaque para determinadas pessoas, Davi, sempre vai se levantar alguém para poder tentar tomar aquilo que Deus te deu. Ele recebeu uma túnica do destaque. Aí os irmãos deles vieram e disseram: essa túnica não lhe cabe, essa túnica é para mim. Mas o mais interessante é que aquilo que Deus te deu, ainda que tentem tomar, ainda que tentem fazer com que não seja sua, mas o que Deus te deu é seu e ninguém irá tomar. É interessante que ele agora tinha uma nova túnica, Davi. Não era mais a túnica do destaque, ele agora estava servindo como escravo, mas ele tinha uma túnica que era chamada túnica da confiança. Aquele senhor dele disse: apenas não olharás para minha esposa e tudo aqui é seu. Tudo aqui é seu. A Bíblia diz que o inimigo não ficou nada bom, porque agora Davi, ou melhor dizendo, José, perdoe-me, era o homem de confiança. A Bíblia diz que então aquela mulher, ela planejou, então,
deitasse com José. A Bíblia diz que ela dispensou seus empregados e disse: José, deita-te comigo. Ninguém está vendo, só está aqui apenas eu e você, então você pode deitar-se comigo. A Bíblia diz que então José negou. José negou e disse: eu não posso, porventura iria eu trair o meu Senhor que tem me ajudado, que tem estado comigo, que tem me abençoado, que tem me dado confiança. A Bíblia diz que aquela mulher insistiu, ela foi insistente com ele. E a Bíblia não relata, mas quem sabe, José chega para aquela mulher e diz: olha, ninguém está vendo, o meu Senhor pode não estar vendo, os empregados da casa não estão vendo, mas eu tenho um Deus do céu, que os seus olhos são como chamas de fogo, e que está contemplando a minha e a sua vida. Então, se eu fizer isso, o meu Deus, Ele vai estar vendo. A Bíblia diz que ele foge. E quando ele foge, a Bíblia diz que nesse momento a mulher grita e ela traz uma calúnia para José e diz que José tentou violentá-la. José tentou violentar a esposa do seu senhor. A Bíblia diz que então o seu senhor meio que desconfiava dela, mas a Bíblia diz que ele levou ele para o cárcere. Imagina agora você ser encarcerado como um estuprador, sendo uma calúnia. A Bíblia diz que ele estava jogado lá dentro do cárcere. A Bíblia diz que José tinha 28 anos de idade. E com 28 anos de idade, a Bíblia diz que ele ficou 2 anos preso injustamente. Mas é interessante é que a Bíblia diz que Deus ele não deve nada para ninguém. E por muitas das vezes nós queremos até adiantar o que Deus ele tem para poder fazer na nossa vida. E tem até aqueles que dizem: Deus tarda, mas não falha. Mas eu quero dizer para você, ouvinte, amigo ouvinte da palavra do Senhor, Deus nem tarda e muito menos falha, porque a palavra do Senhor já vem nos dizendo que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. A Bíblia diz que então 2 homens foram parar dentro do cárcere, um de forma injusta e outro de forma justa. A Bíblia diz que José então falou para eles: olha só, você vai ser levantado de volta para o seu cargo, mas você será abatido. Aí José olha para aquele então e diz: mas quando você chegar na presença de Faraó, lembre-se de mim. Fale de mim para Faraó. Porque por muitas das vezes queremos pegar certos atalhos. Por muitas das vezes nós queremos certas facilidades. E queremos que o homem fale, mostre o nosso nome, mostre quem somos, que podemos, que temos a capacidade. Mas nós precisamos entender que é Deus quem sopra o nosso nome, é Deus quem leva o nosso nome, é Deus que dá sonhos a Faraó para que o nosso nome seja lembrado. A Bíblia diz que aquele homem foi restituído, mas José continuou dentro da prisão por 2 anos. Aí o próprio Deus agora, a Bíblia diz que ele lembrou-se de José. E quando ele lembra de José, a Bíblia diz, não é que Deus tenha esquecido, mas segundo a doutrina do antropomorfismo, é uma figura humana atribuída a Deus, para mostrar que Deus então lembrou-se daquele homem. E quando Deus lembra dele, a Bíblia diz que o próprio Deus dá então um sonho a Faraó. 7 vacas magras com 7 vacas gordas, as 7 vacas magras engoliam então as 7 vacas gordas. De 7 espigas magras e 7 espigas gordas, que as 7 magras engoliam então as 7 espigas gordas. A Bíblia diz que então ele chamou todos os sábios, todos os entendidos, e ninguém conseguiu desvendar o que era aquele sonho, porque aquele sonho era um sonho de Deus. A Bíblia diz que então aquele homem, o copeiro de Faraó, disse: meu senhor, o senhor lembra do tempo a qual eu estive preso injustamente? Passei aquele tempo na prisão, e quando eu passei aquele tempo na prisão, lá tinha um hebreu,
um hebreu lá de Canaã, a qual ele desvendou os mistérios do sonho que eu tive. Quem sabe esse moço também pode desvendar os mistérios do sonho que o Senhor teve. A Bíblia diz que Faraó achou bonito aquela atitude e disse, então manda chamar esse moço. Então vem José, 30 anos de idade, para poder começar então agora o seu ministério. É interessante que José vem, está diante de Faraó, desvenda os sonhos de Faraó, e quando ele desvenda os sonhos de Faraó, a Bíblia diz que o próprio Faraó olha para toda a plateia, olha para José e diz, haveria algum homem aqui no Egito que o Espírito de Deus seria com ele da forma que é com José? Era um próprio ímpio reconhecendo que Deus era na vida de José. Porque nós temos muita gente que às vezes precisa imitar o mundo. Não, nós vamos imitar aqui o mundo para poder parecer, para que a gente possa atrair. Mas a Bíblia diz que aquele homem não era crente, costumes diferentes, deuses diferentes. Ele se autoproclamava Deus e ele disse, o Espírito do Deus, o grande Deus, é com este homem. A Bíblia diz que ele coloca um anel no dedo de José, em sinal de honra, e diz, a partir de hoje o teu nome não é mais José, a partir de hoje o teu nome é Zafenate Paneá, que para alguns intérpretes significa o provedor do nutriente da vida. A Bíblia diz que então José sobe no carro real, e outrora ele era apenas um preso, mas agora Deus mudou a vida dele. Amigo ouvinte da palavra, você que está nos ouvindo através dessa rádio abençoada, eu quero lhe dizer, quem sabe você pode estar aí desacreditado, quem sabe você pode estar aí nesse momento pensando até em tirar sua vida, depressivo, mas eu quero te dizer e quero profetizar sobre a tua vida, que Deus não se esqueceu de você. É tudo no momento certo, na hora certa, Deus ele vai exaltar a tua vida. E através de você, da prova que você está passando, da luta que você passou, das calúnias a qual você enfrentou, foi apenas Deus moldando a sua vida. A Bíblia diz que passam-se 7 anos. José governador, 37 anos, agora com 37 anos. A Bíblia diz que Faraó dá então uma moça para ele se casar. E eu amo a Bíblia é algo, eu amo, que ele tem o primeiro filho. E era notório que o homem ele definia qual seria o nome do filho. E ele coloca o nome do primeiro filho, ele está no Egito, morando no Egito, mas ele coloca um nome hebraico. Saber Manassés, que quer dizer, né, porque Deus me fez esquecer de toda a aflição que sofri na casa do meu pai. A Bíblia diz que então a sua esposa engravida novamente, dá a ele o direito de escolher mais uma vez um nome. E o nome do segundo filho é Efraim, porque Deus me fez esquecer de toda a aflição que sofri na terra do Egito. A Bíblia então diz que 37 anos agora tem José. E muitos pensam que a promessa de Deus na vida de José já estava cumprida. Mas Gênesis capítulo 37, versículo número 5, a Bíblia diz que eram 11 estrelas, mas o sol, Jacó, e a lua, as esposas de Jacó, se prostrando diante de José. E essa promessa ainda não havia cumprido na vida dele. A Bíblia diz então que nesse momento passam-se mais 2 anos, José agora tem 39, de 17 para 39, são 22 anos, as mudanças são muito grandes. E ele está um dia lá, sentado, as nações vindo até ele comprar alimento. A Bíblia diz que ele dá uma olhada de canto e ele vê 10 homens diferentes. E ele entende que eram os seus irmãos. Eram aqueles que haviam jogado ele dentro do buraco, que agora estavam ali para poder comprar alimento. Eu não estou aqui dizendo para você, nem quero plantar uma ideia na sua mente,
de que Deus é um Deus vingativo. Não, de forma nenhuma. Mas o Deus, ele é aquele que não esquece as promessas que ele faz em nossa vida. Pode passar o que for. E ao invés de você, quem sabe, estar orando, fazendo oração contrária, não porque o Senhor tem que matar, o Senhor tem que... Não. Ore e diga, Senhor, que ele permaneça em vida, que ela permaneça em vida, para que ela possa ver o milagre que o Senhor vai fazer na minha vida. A Bíblia diz que ele então percebeu que aqueles 10 homens estavam ali. E a Bíblia diz, Davi, que ele olha para eles e diz, vocês agora vieram aqui fazer o que no Egito? Vocês são espiões. Vocês vieram ver o que o Egito tem. Porque vocês sabem que somente aqui tem comida. Então vocês vieram roubar toda a terra do Egito. A Bíblia diz que ele simplesmente olha e diz, não, nós somos filhos de um homem chamado Jacó. Nós éramos em 12, agora nós somente somos em 11, não temos mais 12 porque um morreu. E a Bíblia diz que José, através do intérprete, não era nem ele falando, porque ele não queria se mostrar quem ele era. Por quê? Os egípcios geralmente raspavam toda a sua cabeça, colocavam uma peruca, raspavam a sobrancelha, tirava toda a barba para poder não se parecer, ou também porque eles tinham medo dos piolhos, então eles faziam tudo isso. Então os irmãos não reconheceram que era José, mas tem aquele ditado, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece, vai sempre lembrar. E José então agora coloca no seu coração, prenda esses homens, eles são espiões, eles vieram ver a nudez do Egito, eles vieram ver o que o Egito tem, então leva eles para a prisão. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 42, que 3 dias depois que aqueles homens estavam presos, ele vem até ele. E quando vem até ele, a Bíblia vem dizendo então que simplesmente ele diz, eu temo a Deus. Então um de vocês, Simeão, vai ficar e os demais vão embora. Os demais vão embora. E vai voltar para a casa do vosso pai, você disse que o vosso pai está vivo, e você vai voltar com o irmão mais novo, porque você disse que tinha um irmão mais novo chamado Benjamim, então vocês vão voltar. A Bíblia diz que aqueles homens então vão embora. E quando eles chegam atrasados já, o vosso pai Jacó pergunta, o que foi que aconteceu? São 3 dias de atraso na viagem de vocês. E eles começam a contar a Jacó. Meu pai, lá tinha um homem no Egito. Um homem muito poderoso, que o que nós ouvimos é que abaixo de Faraó, ele é o homem que tem todo o domínio na terra. Então ele faz o que ele bem entender. E esse homem achou que nós éramos espiões e nos prendeu. E agora, pai, ele disse que nós precisamos levar Benjamim embora conosco. Mas Benjamim era o xodó de Jacó, Domício. Benjamim era o último filho da sua esposa amada Raquel. Ele disse, não, Benjamim não vai não, eu já perdi Jacó, já perdi José, já chorei por José, agora vou perder Benjamim também. Não, vamos chorar aqui por Simeão, mas eu não suporto perder mais Benjamim não. A Bíblia diz que então ele simplesmente diz, olha, vamos comer, vamos dar alimento aos animais, mas nós não podemos voltar. A Bíblia diz que passaram-se alguns dias. A fome veio sobre Canaã. E eles não tinham mais agora como se alimentar. Jacó chama os seus filhos e diz, volta na terra do Egito para poder comprar alimento. A Bíblia diz que Judá diz, pai, não tem condições nenhuma de nós irmos sem levar Benjamim. Porque se nós não levarmos Benjamim, nós vamos simplesmente morrer. Porque o homem do Egito, ele disse que simplesmente, se nós formos lá sem ele, nós estamos acabados. Quem sabe Jacó pergunta, e quem foi que deu essa informação? Pai, aquele homem sabia da nossa vida, pai. Ele saiu perguntando de quem nós éramos filhos, se nós tínhamos pai, se nós tínhamos mãe, quantos irmãos nós éramos. Ele perguntou tudo e nós só tínhamos que dizer, porque nós estávamos presos. E você ser preso injustamente é um negócio terrível. A Bíblia diz que eles falavam entre si, na sua linguagem, no seu idioma, dizendo, nós estamos sofrendo isso por causa do que nós fizemos ao nosso irmão José. Porque tem coisas que nós estamos passando, situações que nós estamos enfrentando, que nós pensamos que simplesmente é para poder nos destruir.
É para poder nos derrubar, para poder nos jogar no buraco. Mas às vezes estamos passando situações para que o nome do Senhor seja glorificado lá na frente. Nós estamos passando por muitas das vezes por situações que é somente para que o nome do Senhor lá na frente, ele possa ser glorificado. Às vezes tem pessoas que estão tentando, Domício, pensando e tentando contra a nossa vida, pensando que vai nos fazer parar, mas na verdade estão nos empurrando para o propósito a qual Deus ele nos quer. Aí olha só o que acontece. Jacó diz, Gênesis capítulo 43, versículo número 11, você que gosta da Bíblia pode abrir. A Bíblia diz que Jacó diz, se então é dessa forma, porque Judá já tinha colocado os seus filhos como penhora. Pai, se eu não voltar com Benjamim, os meus filhos agora são seus, as minhas esposas são suas. A Bíblia diz que então Jacó disse, se é dessa forma, então vamos preparar um presente. Gênesis capítulo 43, versículo 11. A Bíblia diz que ele prepara um pouco de bálsamo, ele prepara um pouco de mel, ele prepara um pouco de mirra, ele prepara um pouco de astaroque, ele prepara um pouco também de amêndoas. E amêndoas é o símbolo da fidelidade de Deus para com o seu povo. Jeremias, o que é que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Então viste bem, porque eu velo para poder cumprir com a minha palavra. Ele prepara os presentes. O primeiro presente era o bálsamo, ou seja, para curar feridas. O mel era um cicatrizante. Os soldados, quando iam para a batalha, ele levava então o cicatrizante, ou seja, o mel. Ele leva também os perfumes, aromatas da terra que somente naquela região possuía, na região de Israel. Era um presente local para o dono do Egito. E quando nós começamos a ler a Bíblia, quando ela fala de presente, ela não fala pelo seu valor. Ela não fala pelo seu significado. Nós é aqui que damos. Não, eu vou dar aqui a Domício aqui um microfone novo porque vai servir para ele. Não, mas amou aquele puro nardo aos pés de Jesus. Jesus, ele mesmo interpretou. Essa mulher está me perfumando, ou está me presenteando para o meu sepultamento. A Bíblia diz que os homens, quando chegaram lá, que entregaram ouro, incenso e mirra para Jesus, eles estavam dizendo através de ouro, nós sabemos que o Senhor é rei. Através da mirra, eles estavam dizendo, olha só, nós sabemos que o Senhor é Deus. Mas através do incenso, eles estavam dizendo, olha só, nós sabemos também que o Senhor veio para poder morrer por toda a humanidade. Eles pegam um presente e vão para o Egito. Quando eles chegam lá dentro do Egito, a Bíblia diz que eles começam a entregar então os presentes. E eles dão o primeiro presente para José. E a Bíblia diz que José começa a chorar. Primeiro presente, o bálsamo, curava feridas. Ainda existiam feridas que precisavam ser curadas dentro de José. Segundo presente, que era o mel, um cicatrizante, porque as feridas ainda estavam expostas e precisavam ser saradas. Porque existem promessas na nossa vida que só serão cumpridas depois que nós deixarmos. Vai para a prisão, vai ter que passar o mínimo do que eu passei. A Bíblia diz que José recebe os presentes e o último presente, eu fico assim olhando, meu Deus, o último presente foi amêndoas. Porque a amendoeira, ela brotava no primeiro dia do outono. Porque estava dizendo, olha só, o inverno acabou. A prova passou, porque a partir desse momento chegou o outono, vai chegar a primavera, e então agora vai ser só vitória. Então José, quando ele recebe aquele último presente, ele sabia então que a promessa de Deus na vida dele ainda estava de pé. Ele se derrama, começa a chorar e não suporta. Mas para que possamos encaminhar para o fim do texto a qual eu li, José se mostra para os seus irmãos. José manda trazer Jacó. Jacó se alegra. E a Bíblia diz que Jacó está avançado em idade. E pelo fato de ele estar avançado em idade, a Bíblia diz que ele simplesmente chama José e diz, José, eu preciso que você traga os seus filhos até mim. Jacó estava velho, a Bíblia diz velho, e cego. Velho e cego fisicamente.
A Bíblia diz que José chega com os filhos, Manassés, com Efraim, se coloca à frente de Jacó, coloca então agora, Manassés era o mais velho. Então o mais velho, segundo a Bíblia, o mais velho recebia a maior parte da herança. Então o que acontece? Ele coloca Manassés na perna esquerda, a Bíblia descreve no texto qual nós lemos, e ele coloca Efraim na perna direita. Senta-se à frente de Jacó, Jacó encostado na cama, velho, cego, e ele pega as mãos de Jacó, a mão direita, porque a bênção maior estaria na mão direita, coloca sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Pega a mão esquerda, coloca na cabeça de Efraim e diz: Pai, a partir de agora o Senhor pode abençoar aos meus filhos. Jacó olha para ele e diz: a partir de hoje, José, não serão mais chamados seus filhos, mas a partir de hoje serão chamados meus filhos. Será Manassés, filho de Jacó, e Efraim, filho de Jacó. A Bíblia diz que José fechou os olhos. Quando José fechou os olhos, Jacó cruzou as mãos. E com a mão direita ele começou a abençoar Efraim. E com a mão esquerda ele começou a abençoar Manassés. E quando ele começou a abençoar Efraim, que era o mais novo, não poderia receber a maior bênção, já José olhou assim, interrompeu José e disse: Pai, o Senhor não pode fazer isso. Não pode, não é dessa maneira, porque o maior é Manassés, e Manassés precisa ser mais abençoado do que Efraim. Ele, no pensamento dele, o meu pai está velho, está gagá, está doido, não vai conseguir não pode fazer isso não, porque a bênção precisa ser Manassés. Mas a Bíblia diz que Jacó olha para ele e repreende e diz: não é da forma a qual você quer, José, é da forma a qual Deus já definiu que sim seja. Porque muitas das vezes, amigo ouvinte, eu quero aqui me voltar e trazer agora a minha palavra sobre você, mas eu precisava contar essa história. Quem sabe você pode estar aí desacreditado. Quem sabe você pode estar aí, muitas pessoas dizendo que você não iria servir, que você não ia dar em nada, que você era um barco furado, que você não presta para nada, que o teu filho, que a tua filha não ia dar em nada. Mas nesta tarde eu quero profetizar sobre a tua vida e te dizer: não se preocupe, porque o Deus que te prometeu, Ele é fiel para poder garantir com a promessa que Ele fez sobre a sua vida, a vida do teu filho, a vida da tua filha, a vida do teu marido, da tua esposa. O nosso Deus, Ele é especialista em mudar situações. Aí Ele pega o maior e diz: a partir de hoje você não será o maior, a partir de hoje você vai ter que servir ao menor. Porque o nosso Deus, Ele é especialista nessas coisas. A Bíblia diz que Deus vem até um homem chamado Elias e diz: Elias, vai lá na terra de Abel-Meolá, Elias, vai lá naquele lugarzinho lá no meio da roça, porque lá tem um homem chamado Eliseu, e Eliseu está lá na 12ª junta de bois arando a terra. A Bíblia diz que então Elias chegou lá na 12ª junta de bois e disse: a partir de hoje eu quero que você quebre a carroça, faça um fogo, mate o boi, faça um churrasco para o povo comer, porque a partir de hoje você não é mais arador de terra, a partir de hoje você é profeta. E as escolhas de Deus, quando a gente começa a ver, a Bíblia diz que Deus vem até um homem chamado Samuel e diz: vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque lá eu tenho me provido de um rei. E quando ele chega lá, ele olha Samar e diz: realmente estou diante do rei de Israel. Aí ele vê Abinadab bonito aos olhos dele, diz: não, agora estou diante do rei. Aí a Bíblia diz que o próprio Deus olha para ele, olha que ele era o profeta Samuel, respeitado, que ouvia a voz de Deus, mas simplesmente ele olhou e com os olhos carnais ele disse: é esse. Aí Deus olha para ele: Samuel, você olha para a aparência, você olha para a beleza, para a formosura do rosto, mas eu não vejo como um homem vê, porque o homem vê o que está por fora, mas eu conheço o coração. Não é esse o rei de Israel. E as escolhas de Deus, quando a gente começa a olhar as escolhas de Deus, Ele escolhe uma mulher chamada Raabe.
A Bíblia diz que ele escolhe uma moça, uma moabita chamada Ruth. A Bíblia diz que as escolhas de Deus, quando você vai olhar, ele escolhe um homem chamado Pedro. Um Pedro que era impulsivo, um Pedro briguento, um Pedro que arrancou a orelha. Mas quando então Jesus vem, o Espírito de Deus desce sobre ele. Agora esse mesmo Pedro que estava brigando, que estava lutando, que estava agora simplesmente negando a Jesus. A Bíblia diz que no primeiro discurso dele, na primeira mensagem dele, 3.000 pessoas aceitaram ao Senhor. E as pessoas olhavam assim e diziam: se eu tão somente ficar na sombra de Pedro, eu serei curado. Então, as nossas escolhas, por muitas das vezes, não é a escolha de Deus. Porque a gente olha o exterior. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 15. Ananias vai lá na rua chamada direita, porque lá tem um homem chamado Judas, e eu mostrei para ele em uma visão que você colocaria a mão sobre ele e simplesmente ele voltaria a ver. A Bíblia diz que Ananias, ao invés de fazer aquilo que Deus havia ordenado para ele, ele foi contender com Deus. Senhor, não serve não, Senhor. Ele é isso, ele é aquilo, é mais isso, é mais aquilo. Não presta para nada, Senhor. Aí Deus ainda deu corda, ouviu ele falar. Depois que terminou de falar, ele simplesmente disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E Ananias, e ainda vou lhe mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Porque se nós fôssemos escolher, meu Deus do céu, as nossas escolhas não é a escolha de Deus. Quem sabe você que está ouvindo essa palavra possa estar até triste porque você não foi o escolhido, porque você não foi a escolhida. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida e te dizer aqui de olhos abertos: você pode até não ser a escolha do homem, mas aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, que os seus olhos são como chamas de fogo e que os seus pés são como latão reluzente, ele é aquele que te escolheu e ele não se enganou. Porque nós temos por costume dizer: eu aceito a Jesus, eu escolho a Jesus. Não. João capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Então, José simplesmente disse: papai está errado. Como muita gente, quem sabe, já pode até ter te dito para você: escolheram errado. Você não é a escolha. Você não é a primeira escolha, não era para ser você, mas nessa tarde eu quero te dizer: é você mesmo que Deus escolheu. Aí você pode dizer: pastor, mas eu não sou capacitado. Mas Deus, ele não escolhe os capacitados não, porque se fosse para escolher os capacitados, nenhum estaria aqui, mas ele capacita, porque se ele te escolheu, ele mesmo vai então agora lhe capacitar, porque ele vai simplesmente então agora criar uma forma, uma maneira, um método, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Quando simplesmente o pastor olhou para mim e disse: Filipe, a partir de hoje você não é mais um membro. Eu era um membro comum. A partir de hoje você vai ser um diácono. Eu disse: pastor, mas não precisa ser auxiliar para depois ser diácono? Ele disse: precisa, mas você vai ser logo diácono, porque você tem uma chamada, Deus te escolheu. Aí eu disse: Deus, eu não sei nem falar, eu não sei nem orar, eu não sei fazer nada. Aí eu disse: meu Deus, esse pastor, eu não estou preparado, eu não posso, eu não quero. Ele disse: que bom que você não está preparado. O ruim é quando chegam os preparados sabendo que vai fazer tudo. Ele disse: agora vá se preparar. Aí eu me ajoelhava e começava a orar e dizia: Jesus, o pastor me escolheu e eu não quero fazer vergonha a ele. Me ensina então a orar, me ensina então a tua palavra, me ensina a entender o que a tua palavra ela quer nos falar. E aí eu ficava naquela oração, jejum, oração, busca, lendo a palavra, estudando bastante para que pudesse então entender aquilo que Deus ele tinha para mim lá na frente. Porque eu posso falar das palavras que Amós falou, Amós capítulo 7, versículo 14, eu não sou profeta, não sou da linhagem de profeta, não venho da escola de profeta, mas eu sou apenas um boiadeiro. E eu tenho falado sobre isso. Eu não sou de família pastoral, não venho de família pastoral, venho lá da beira da maré de Nossa Senhora do Socorro, pegando lá sururu para poder sobreviver, e hoje estou aqui dizendo que Jesus é bom, salva, cura, transforma.
a vida do mais vil pecador. Então eu não sei, amigo ouvinte, o que você está passando. E quem sabe disseram até que Deus errou. José disse: pai, o Senhor errou, não é esse. O Senhor errou, não é esse. Jacó velho, quem sabe um pensamento meu, a Bíblia não diz. Jacó, quem sabe, olha para José e diz: José, eu tô velho, eu tô cego, não tenho mais forças para poder andar, não tenho mais forças para poder lutar com o anjo, não tenho mais forças para poder fugir de Esaú. Mas a minha conexão com o Deus dos céus, o Deus do meu pai Isaac, o Deus do meu pai Abraão, o Deus que me prometeu, ainda está intacta. E ele me falou que não é o menor, não é o maior, mas é o menor que ele vai exaltar. E Efraim vai ter que ser servido por Manassés. Amigo da palavra do Senhor, eu quero te falar. E eu já quero aqui rapidamente, com essa palavra, encerrar minha participação e te dizer: Deus não erra. Quem sabe você pode estar aí prostrado nesse momento. Aí me vem na mente a história de Neemias, Neemias capítulo 11. A Bíblia diz que Neemias se assentou e chorou. Chorou na presença do Senhor e disse: Senhor, eu pequei contra ti. Os meus pais pecaram contra ti, mas Jerusalém está queimada, Senhor, as muralhas, a tua cidade, a cidade santa, a cidade que o teu servo Davi, o teu servo Salomão edificou, está queimada, e aquela cidade vai simplesmente desaparecer. Aí ele termina o versículo 11 dizendo: e era apenas eu, um copeiro do rei. A Bíblia diz que ele chega na presença do rei, capítulo ali 2. E quando ele chega na presença do rei, o rei vê o seu semblante decaído. E o seu semblante decaído, a Bíblia diz que o rei percebeu. O rei percebeu, e quando o rei percebe que o semblante dele está decaído, a Bíblia diz que o rei pergunta para ele: o que é que está passando? E ele conta toda a história. E quando ele conta a história, o rei simplesmente olha para ele e diz: a partir de hoje você não é mais copeiro. A partir de hoje, você é governador de Jerusalém. Minutos atrás, copeiro. Mas logo depois, era agora governador. Eu sempre tenho por costume falar: quem sabe você pode estar aí com o seu sapato furado. Você pode estar aí com a sua conta bancária zerada, sem nada. Você pode estar aí sofrendo com o nome no SPC, Serasa, tudo indo de mal a pior. Mas no momento que Deus resolve abençoar a sua vida, Gênesis capítulo 26, versículo 12, a Bíblia diz que Isaac plantou. E quando ele plantou, ele semeou. A Bíblia disse que ele colheu 100 vezes mais, porque Deus, não era o homem. Porque por muitas das vezes nós queremos que o homem olhe para nós e diz: é você, é com você, eu vou abençoar. Mas é Deus que resolve abençoar no momento certo, na hora certa. Aí está lá agora José dizendo: meu pai está doido. Meu pai está doido. Meu pai errou. Mas a Bíblia diz que Jacó disse: não errei. Não errei. Vai ser o menor que vai ser exaltado, e o maior vai ter que servir ao menor. Para encerrar, eu quero te dizer, amigo ouvinte da palavra do Senhor, e eu sempre tenho batido muito nessa tecla, mas eu preciso deixar essa mensagem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não desejamos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Porque a Bíblia diz que aquelas pessoas estavam meio
temerosas com aqueles que já tinham partido. Estavam sem saber. Aí Paulo escreve essa carta e ele diz: não desejamos, irmãos, que sejais ignorantes, porque esses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo depois nós, os que estivermos vivos sobre a terra, não precederemos os que morreram, porque primeiramente eles vão ser ressuscitados. Domício. Eles vão ser ressuscitados. E logo depois nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados. Todos os escatologistas são unânimes em dizer que 95% das profecias têm se cumprido. Jesus está voltando. E o maior propósito da igreja não é falar sobre prosperidade, sobre escolha, não. O maior propósito da igreja é dizer: Jesus está voltando. E, amigo ouvinte da palavra do Senhor, precisamos estar preparados com as nossas vestes brancas, porque muito em breve, já vem nos dizendo, Mateus capítulo 25, sobre a parábola das 10 virgens, vai haver um casamento. E esse casamento vai ser nas regiões celestiais, onde Cristo vai vir arrebatar a sua igreja, ressuscita os mortos primeiro, e nós estaremos com Ele nas bodas. O maior evento da terra está próximo. A Bíblia diz que haverá uma grande tribulação sobre a terra, mas nós não estaremos nessa grande tribulação, porque a Bíblia diz que o Senhor vai nos arrancar. Porque arrebatamento significa arrancar, retirar com grande força. E agora só imagina, a ira de Deus recairá sobre essa terra. Uma coisa é a minha ira, uma coisa é a ira de Domício, uma coisa é a ira de Davi. Mas a Bíblia diz que toda a terra é tapete para os seus pés. Ele pega todas as águas dos oceanos na concha das suas mãos. Toda a terra, em outro texto diz, é tapete para os seus pés. Isaías 40, 22, ele é aquele que está assentado sobre o globo da terra. E todos nós somos para eles como pecando e gafanhoto. Imagina agora um Deus todo-poderoso que diz, operando eu, quem impedirá? Derramando a sua ira sobre essa terra. A ira de Deus recairá sobre essa terra. Mas eu quero te dizer nesta tarde, amigo ouvinte da palavra do Senhor, você que já aceitou e você, quem sabe, ainda não é crente, aceita esse Jesus, porque quando essa ira recair sobre essa terra, eu quero dizer que não vai ser nada bom para essas pessoas. A Bíblia diz que a morte fugirá dos homens. Mas, portanto, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, lá em cima, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor para todo sempre. E eu quero aqui agradecer a minha oportunidade. E eu quero pedir perdão também, que eu não perguntei qual era o tempo, então eu saí falando. Mas eu quero agradecer aqui a minha oportunidade, auxiliar Davi. Quero aqui agradecer a oportunidade, irmão Domício. E dizer que as promessas de Deus, elas são maiores do que os nossos pensamentos. Certa vez Deus ele me fez uma promessa que muita gente olhou assim ao redor e disse, é loucura, Felipe. Desista. E aí Deus usou um outro vaso de um outro local, que eu não conhecia, e muitos olharam e disse, desista, é impossível acontecer. Aí Deus usou uma terceira pessoa e disse a mesma coisa. E aí muitos olharam e disseram, desista, não tem condições de acontecer. É impossível. Mas nós servimos a um Deus do impossível. E certa vez eu até olhando assim para os comentários, eu pensei, vou desistir. Cheguei decidido a desistir. Fui no círculo de oração e disse, não participo mais, não prego mais, não quero mais estar à frente de igreja, não quero mais nada. Só quero voltar a sentar lá no banquinho, lá atrás. Deus levantou uma irmã, que eu já fui inclusive, já pronto a sair da congregação. Se não vou congregar mais ali também, vou para outro local. Deus levantou uma irmã
que não sabia de nada, que não era da localidade, colocou a mão na minha cabeça e disse: você chegou aqui pensando em desistir, pensando em parar. Você chegou aqui dizendo que não iria congregar mais aqui. Você chegou aqui dizendo que ia para outro lugar. Mas Deus manda te dizer que a promessa que Ele te fez continua de pé. E vou te mostrar que essa promessa vai se cumprir, porque dentro de uma porta eu vou abrir uma outra porta, que lá dentro dessa porta eu abro outra porta, que vem outra porta, só para poder te mostrar aonde eu quero que você esteja. E eu disse: meu Deus, porque por muitas das vezes, Domício, tem promessas que Deus faz para a gente que a gente precisa se calar. Aí Deus começou a usar os vasos, mais uma vez para mim, e Deus usou uma irmã aqui de Aracaju, e ela me chamou no canto e disse: tem um recado de Deus para você, mas as pessoas que estão aqui, elas não estão preparadas para poder ouvir. E eu fui e ouvi a mensagem que ela estava falando. E ela falava: vou eu te levantar, tenho eu te preparado, você será pastor aqui em Aracaju, vou fazer dessa forma, porque tal dia vou eu usar fulano, vou eu usar ciclano, vai ser dessa forma, vai ser desse jeito. E eu recebendo, sabe, Juliana, aquela palavra, aí fiquei atônito. E ela saiu. Quando ela saiu, veio uma outra irmã de um outro estado que só estava ali naquela congregação, não tinha ligação uma com a outra, uma não conhecia a outra. E ela chegou e disse: vim eu dar continuidade, porque a outra se amedrontou, então eu venho eu para poder dar continuidade àquilo que Deus ele tem para poder falar. E ela continuou. Ela continuou. E 3 dias depois, Deus ele passou a cumprir a promessa na minha vida. Mas quando Deus começou a cumprir a promessa, muita gente que ouviu a promessa, em outros momentos, disseram: não pode, aí é por causa do homem, não, aí é por causa de fulano, não, aí é por causa de ciclano, não tem condições dele sair daqui do nada e agora está aí, não tem condições disso acontecer. A Bíblia nos mostra em Marcos, eu não vou lembrar o capítulo nem o versículo, mas fala sobre um homem chamado Jairo. Capítulo 5 de Marcos. E a história de Jairo é fantástica. Aquele pedacinho, quando Jesus chega até a casa de Jairo, havia uma multidão, Domício. E essa multidão tinha uma mulher com fluxo de sangue. Ela toca em Jesus. Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz que nasceria um que nas suas asas e vestes no hebraico é a mesma palavra, traria cura. Isaías capítulo 9, a Bíblia diz, capítulo 6, diz que somente a aba das vestes dele enchia toda a casa com a glória. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, vem sobre a barba e desce sobre a orla das vestes. Então ela disse: se eu tocar na orla, eu sei que da orla sai milagre, eu vou tocar. Ela toca. Quando ela toca, a Bíblia diz que Jesus volta-se para ela, Jesus vê ela e Jesus disse: o teu mal foi sarado, foi curado. Existiam pessoas da casa de Jairo que estavam com Jairo. E a Bíblia diz que Jairo estava vendo o milagre. Foi como o nosso irmão Davi falou. E nunca tinha visto milagre, mas quando a gente vê um milagre, a gente se alegra de uma forma diferente. Porque ouvir é uma coisa, ver é outra coisa. E Jairo agora não ouvia, Jairo via. E Jairo conhecia aquela mulher, porque Jairo era o chefe da sinagoga. E para que aquela mulher pudesse fazer o ritual de purificação dela, precisava ir até Jairo. Jairo sabia quem ela era. Aí quando Jesus olha para ele e diz, para ela diz: a tua fé te salvou. Chega gente da casa de Jairo, o texto deixa bem claro, eram pessoas da casa de Jairo. Disse Jairo: não incomodes mais Jesus não. A menina morreu, não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 25, que até os mortos ouviriam a voz de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 11,
versículo 43, salvo engano, que Lázaro estava há 4 dias morto. Conhecimento de causa, trabalhei 4 anos em uma funerária. A primeira coisa que acontece, os mortos estouram logo os ouvidos. A gente colocava logo Superbone, gás ali no ouvido, porque o ouvido estourava logo. Mas quando Jesus deu uma ordem, o ouvido do morto ouviu. Que negócio! Jesus tocou no esquife, só tocou no esquife do caixão. O menino levantou da viúva de Naim. Mas, para resumir a história e aqui eu encerrar, me perdoe se eu passei do tempo. A Bíblia diz que gente da própria família daquele homem disse, não incomodes mais. É como tipo, Deus ele vem e faz uma promessa pra gente e as pessoas dizem, desista desse negócio, não tem condições de acontecer não. Eu sempre chamo, são as âncoras que a nossa vida nos traz. O que é uma âncora? É simplesmente o freio do navio. Você coloca lá, joga lá para baixo e diz, o navio não pode sair daqui, e o navio fica parado. Muita gente está assim dentro da nossa vida. Dizendo você não pode, não tem condições, não tem aparência, não fala bem, não é o seu jeito, não é a sua praia, não é a sua maré, não tem condições de você ir. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem e disse, creia tão somente e será salvo tu e a tua casa, porque a tua filha não morreu não. A tua filha apenas dorme. Aí Jesus dá uma ordem, que muitas das vezes, amigo ouvinte, nós precisamos dar essa ordem. De dizer, saia todo mundo daqui. Porque por muitas das vezes tem muita gente ao nosso redor que está servindo de âncora. Estão literalmente servindo apenas de âncora, só para nos jogar para baixo. Que não nos ajude em nada, que não nos edifique em nada, que não tem uma palavra para nos ajudar. Só serve de âncora. Ele dá uma palavra. E a palavra de Jesus é, vai todo mundo embora. Até os meus discípulos, fique todo mundo aí também. Só vai Pedro, Tiago e João. Só vai eu, o pai e a mãe da menina. Quando ele chega lá, tem um monte de gente na casa dele chorando. Mas vai todo mundo, fica todo mundo. Só fica agora nós aqui. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não vai suportar o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Tem muita gente que não suporta ver você vencendo. Tem muita gente que não suporta ver você comprar um carro novo. Tem muita gente que não suporta ver você comprar uma casa nova. Tem muita gente que não suporta ver Deus lhe dar um emprego bom. Mas como foi que ele conseguiu aquele emprego? Como foi que ela conseguiu? Foi Deus, porque milagre não se explica. Milagre você apenas vive. Milagre não tem explicação. Foi como esses dias eu estava numa congregação pregando e depois eu olhei assim para a irmã e disse, minha irmã, Deus manda te dizer que vai te dar uma casa. Deus vai te abençoar. Ela olhou para mim e disse, pastor, não tem condições de acontecer. O nome está no SPC, o do marido também, está tudo errado, pastor. Não tem condições de acontecer. Esse minha irmã, Jesus mandou eu te dizer que ele vai lhe dar esse ano a casa. Dezembro isso. Não se preocupe, que esse ano que vem agora, 2024, vai ser o ano que você vai ganhar uma casa. Pastor, não tem condições não. Será que é ano de eleição, o político vai me dar? Minha irmã, é Deus que vai dar, não é o político não. Quando foi 8 dias atrás, ela me ligou e disse, pastor, eu quero que o senhor me explique uma coisa. Eu disse, o quê? Eu comprei uma casa. Eu disse, minha irmã, a senhora quer explicação? Eu disse, pastor, é porque eu estou sem entender. Não, milagre não se explica não. Milagre você vai viver. E ela disse, então eu estou aqui ainda sem saber o que aconteceu. Mas a casa já chegou, já assinei os papéis, já estou com a chave aqui e próxima semana a gente já vai se mudar. É Deus quem faz. Para mim encerrar a minha participação, Ele afasta todos da casa dele. Porque tem pessoas que estão dentro da nossa casa e que não quer ver a nossa felicidade. Pessoas que estão do nosso lado, mas que não suportam ver o milagre. São semelhantes, Davi. Aquele homem, a Bíblia diz que Jesus ia saindo, ele não estava entrando. Quando ele entrou, ele curou 2 cegos. No meio do caminho, ele mandou Zaqueu vir, dormiu na casa de Zaqueu, mas na saída tinha um cego chamado Bartimeu. Marcos capítulo 10, versículo 45, salvo engano, 46. A Bíblia diz que simplesmente ele gritava
A aflição dele era tão grande que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, chegue aqui. Mas quanto mais ele clamava, mais as pessoas diziam: ei, se cale. Já é um milagre, Jesus está passando por Jericó. Josué capítulo 5, versículo 26. Isso conjurou Josué dizendo: maldito seja o homem que reedificar Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada, ninguém queria entrar em Jericó. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó, na cidade amaldiçoada, e ainda dormiu na casa de Zaqueu, publicano, que ninguém queria. Eu quero te dizer, amigo ouvinte, quem foi que disse que Jesus não vai passar na sua casa, que Jesus não vai passar na tua vida, que Jesus não vai passar na sua família? Jesus não estava mandando a salvação para a casa de Zaqueu. Era a própria salvação que entrava na casa de Zaqueu, na família de Zaqueu, e dizia: a partir de hoje faço tudo novo. Aí ele vai saindo de Jericó. Muita gente, quem sabe, criticando ele. Aí aquele homem diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí as pessoas diziam: se cale, cego. Tá vendo? Você é cego, meu amigo. Você é escória daqui desse local. Você já está vivendo numa cidade amaldiçoada. E além de ser uma cidade amaldiçoada, você ainda é cego. Você não tem condições dele ouvir, não. Mas o mais bonito é isso, é que Jesus sempre ouviu os menos desfavorecidos. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus disse: ei, a partir de hoje você não vai ser mais cego, não. Nas minhas palavras, a partir de hoje Jesus não vai ser mais cego, não. E quem diz, irmãos, o mais bonito, e aqui eu encerro de verdade, é que eu amo a Bíblia. E quando eu começo a falar dela, meu Deus. Uma das poucas pessoas, Davi, que Jesus foi ao encontro. Aquele homem que estava há 38 anos aleijado. E essa palavra é direcionada para você, amigo da palavra de Deus. A Bíblia diz que existia um homem que estava há 38 anos prostrados. E a história era: sempre que vier um anjo, ele vai movimentar as águas, e quando ele movimentar, haverá cura. E eu acho muito bonito o comentário de um homem chamado Norman Russell Champlin, que em um dos seus escritos sobre isso, sobre esse tema, ele diz o seguinte: não havia anjo, não havia movimentar das águas, mas era uma festa. E numa festa judaica não entrava cego, não entrava manco, não entrava aleijado, não entrava mudo, não entrava surdo, não entrava nada disso. Eles criaram uma história. E nessa história, nessa narrativa, eles, na época da festa, eles jogavam os cegos e os aleijados para lá. Porque eles ficavam naquele negócio: ó, eu sou cego, mas o anjo movia a água, eu vou ser curado. Aí Jesus chega. Aí Jesus pergunta para ele. Jesus questionou ele: queres ser curado? Eu até quero. Mas quando o anjo vem, eu não consigo ver. Quando o anjo chega, vem outro no meu lugar. Quando o anjo vem, eu sou aleijado, mas tem um cego que corre. E vai no meu lugar e recebe o meu milagre. Mas a pergunta de Jesus não foi. A pergunta de Jesus foi simplesmente o seguinte: você quer ou não? E essa é a pergunta que eu te faço nessa tarde, amigo ouvinte da palavra do Senhor. Você quer que Jesus entre na sua casa? Você quer que Jesus entre na sua vida? Você quer que Jesus entre na sua história? Então abra a porta do teu coração. Abra a porta da tua vida. Abra a porta dos teus filhos. Abra a porta do teu casamento. E permita que esse Jesus, ele possa adentrar na sua casa. E nessa tarde ele te faz essa pergunta: você quer que eu entre? Você quer que eu mude? Você quer que eu faça?
Você quer que eu transforme? Você quer que eu tire teus filhos das drogas? Você quer que eu tire o teu marido? Você quer que eu mude a sua vida? A pergunta que ele te faz nessa tarde é: você quer? Porque se você quer, me vem a história daquele leproso. Pulou na frente de Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Jesus disse: eu quero. Seja limpo. E instantaneamente aquele leproso foi limpo. Então nessa tarde, amigo ouvinte da palavra do Senhor, eu quero já profetizar sobre a tua vida e dizer: Jesus está voltando e Jesus vai fazer uma grande obra na tua vida. Mas se você quiser. Porque Jesus não faz nada forçado. É melhor você abrir a porta e fazer com que Jesus entre na sua casa. E eu encerro aqui, Domício, mas contando ou criando aqui. Veja bem como Jesus ele é muito educado. Quando eu cheguei aqui na porta, eu toquei a campainha, eu bati, mandei mensagem para Davi, mas eu não entrei. Porque eu não tinha a intimidade para poder entrar. Eu não conhecia o local, então eu não entrava, eu não podia entrar. Porque não me foi permitido, eu fui convidado, mas não fui permitido entrar. Se eu tivesse um pouco mais de intimidade, eu nem batia. Eu já vinha, puxava o portão, já entrava, ficava aqui esperando. Mas se eu tivesse um pouquinho mais de intimidade, eu já puxava o portão, entrava para cá, pegava a água, estava aqui sentado, brincando, conversando, porque foi a intimidade que me foi passada. Bem assim é com Jesus. Tem muita gente que está ouvindo esse programa e que Jesus está à porta, dizendo: posso entrar na sua casa, posso entrar na sua família, posso entrar no quarto dos teus filhos, posso salvar o teu marido, posso salvar a tua esposa, posso tirar os teus filhos das drogas, posso mudar o rumo da sua história. Jesus está na porta, batendo e dizendo: eu quero entrar, eu preciso entrar, eu posso fazer morada. Mas precisamos permitir que Jesus ele venha ao nosso encontro. Amém? Então eu quero agradecer, irmão Domício, agradecer auxiliar Davi, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado, Domício, por esse espaço aqui que o Senhor criou. Eu particularmente não conhecia esse espaço, já conhecia o Senhor, já tinha visto o Senhor já outras vezes, mas não conhecia esse espaço. E esse espaço com certeza vai ser um canal de Deus, tem sido um canal de Deus, e Deus ele vai alargar mais as tendas. Deus ele vai abençoar mais este ambiente, mais esse local, porque tem sido usado para a glorificação do nome do Senhor. Eu quero profetizar sobre este local que Deus vai alargar de uma forma tão grande que muitos vão até duvidar, mas você vai dizer: é milagre, milagre, não tenho nem como explicar. Eu vou apenas vivenciar o que Deus vai continuar fazendo sobre este lugar. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a todos vocês, minha irmã Julieva.